Diazinho ontem foi até legal, a gente começou com o empate no do Flamengo diante do Atlético. No jogo do Atlético Paranaense, quando São Paulo é expulsão, faz a gente abortar a nossa entrada. Jogo do Bahia eu não fiz nada. Jogo do Bragantino contra o Botafogo, as expulsões fizeram a gente ter o nosso único head do dia. A gente ganhou nos gols de Fluminense e Inter, como a gente projetava, e também no mais um do Corinthians diante do Palmeiras. E aí, estava bastante alto, então foi um desempenho interessante aí nas nossas dicas principais. Mercado de finalizações, a gente enviou 6 dicas, né? Acabamos acertando aí 4 delas: chute a gol do Plata, chute a gol do Coelho, chute a gol do Bruno, e teve mais um chute a gol que eu esqueci agora de quem foi. Faltaram do Sousa, também com a expulsão do Palmeiras logo no início, Carboneiro substituído logo no primeiro tempo, e também faltou o La Quintana do Bragantino. Ele chegou a chutar no gol, mas o lance impedido, e foi uma dica aí de odd de 3,20 que acabou virando um head, infelizmente. Mas diante de uma Copa do Brasil que muita gente tomou head, conseguimos somar mais um pouquinho, e é nessa toada que a gente vai. Hoje, a Copa do Brasil finaliza com mais 2 jogos: Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro. E as minhas dicas para esses jogos vão rolar depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta quinta-feira. A gente começa com o primeiro jogo do dia, jogo do Vasco contra o CSA. O Vasco, ele não vem com uma campanha muito forte, mas a gente pode dizer que o Vasco está melhorando. As atuações estão num nível um pouco melhor e a competitividade e criação ofensiva da equipe também segue uma toada positiva. O time acabou de perder para o Mirassol no final de semana, mas ele está envolto aí em um jogo de Copa do Brasil e o Vasco tem sentido um pouco de desgaste. Jogo diante do CSA na ida, o Vasco foi imponente, criou muitas chances, mas acabou não conseguindo vencer. O jogo de hoje, o time não vai poder contar com o João Vitor, que recebeu aí o cartão vermelho no jogo de ida e vai cumprir suspensão. A tendência é que o Lucas Freitas seja o titular. De resto, é o mesmo Vasco que a gente tem visto nos últimos confrontos, com um trio ofensivo aí que eu particularmente acho interessante. Nuno Moreira, o português, tem sido um dos pilares desse time do Fernando Diniz, também o Ryan e o Veguete, o atacante artilheiro. O desempenho do Vasco em casa também, ele faz a torcida ficar animada, né? Porque ele é muito melhor do que o desempenho geral, embora só tenha 2 vitórias aqui nos últimos 10 jogos. O CSA, ele tá focado na Série C, mas ele vem aqui, né, com a esperança de classificar. Já passou pelo Grêmio na última rodada e agora quer passar pelo Vasco, eliminar 2 gigantes aí na Copa do Brasil e embolsar os mais de 4,7 milhões de premiação. O técnico Márcio Fernandes deve tirar aí o atacante Baianinho para poder apostar no volante Silas, ou seja, uma postura defensiva do CSA buscando contra-ataque para poder matar o jogo, tal qual foi diante da equipe do Grêmio, um time que consegue se defender bem, e o Vasco vai conseguir pressionar, mas tudo depende de quando vai sair o primeiro gol. O lateral direito, o Felipe Albuquerque, sentiu desgaste no último jogo, né? Chegou a ser substituído pelo Diogo Barbosa, mas está recuperado aí e disponível para essa partida. O cenário aqui está totalmente traçado, pessoal. O cenário de pressão do Vasco, de finalizações, de escanteios, e tudo vai depender de quando sair o primeiro gol. Eu vou deixar para vocês aqui 2 indicações de entradas, uma já de primeiro tempo de finalização. Ontem, aliás, no meu grupo gratuito, eu enviei 3 entradas nesse mercado de finalizações: Bragantino, Atlético Paranaense e também no jogo do Flamengo. Bateram as 3 entradas e disponibilizei também uma já do jogo do Vasco que eu tô colocando para vocês aqui agora, tá? Então, finalizações do Vasco e escanteios do Vasco no primeiro tempo contra poucas finalizações do CSA e finalizações também. Obviamente, se sair um gol do Vasco muito cedo, pode ser que o time tire um pouquinho o pé e a gente fique em risco, mas a tendência é que o CSA segure um pouquinho e a gente fique muito bem defendido, até mesmo se sair o gol, porque os times do Fernando Diniz, eles volumam bastante. A outra entrada que eu quero indicar para vocês, pessoal, é a vitória do Vasco ao vivo em cotação de 1,80 ou mais. Eu não recomendo a vitória do Vasco em 1,40, eu acho baixo pelo volume de vitórias do Vasco nos últimos confrontos, pelo fato do time se complicar, não ter uma média de gols assim tão alta, então fica em risco, obviamente, se tomar um gol, mas ainda assim é uma diferença técnica muito grande. O CSA é um time de Série C, frágil e com problemas do lado defensivo, então a gente pegar a vitória do Vasco ao vivo aqui, para mim, é o mais indicado. No mercado de finalizações, pessoal, tanto as finalizações do Ryan quanto do Veguete estão com linhas muito baixas, e nesse cenário cresce, para mim, a chance do Nuno Moreira finalizar. Ele nos jogos em casa aqui, ele tem um bom desempenho, mais alto do que a cotação dele no geral, ele tem criado bastante, ele só não tem acertado o gol, mas o volume de finalizações dele é bem alto, ó, ele tem
4-2, 1-2, ele tem um volume de finalizações muito alto. É só questão de acertar o pé. Se ele acertar o pé, ele vai acertar o gol. E a cotação mais desajustada que a gente tem é num chute a gol dele. E é o que eu vou buscar nessa partida, um chute a gol do Nuno Moreira diante do CSA hoje. No jogo do dia a gente tem o CRB contra o Cruzeiro, e aqui a esperança do CRB, né, no jogo em casa, onde o time é tradicionalmente muito forte, eliminar o poderoso Cruzeiro. O CRB conseguiu segurar o Cruzeiro no jogo de ida, mas foi amassado, né, tomou 12 escanteios na cabeça, 23 chutes e conseguiu se segurar. Ainda foi engraçadinho, conseguiu 10 finalizações aqui, 3 cantos, jogou futebol. Para o jogo de hoje aqui, o time vai ter algumas mudanças também em relação à escalação, né, já que voltam 2 jogadores muito importantes, né? Tanto o Meia GG, um dos principais jogadores da equipe, quanto o zagueiro alemão. Os dois aí foram poupados diante da Chape num jogo onde o CRB acabou perdendo aqui por 3-2. E a gente tava, né, no famoso 0,25 da Chape no tapetinho, na Chape em casa, ganhamos essa dica e agora vamos tentar buscar mais uma com o CRB. Eu quero mostrar para vocês como muda os critérios casa fora da equipe do CRB no campeonato. O desempenho muda bastante, é um time forte dentro dos seus domínios, é difícil de jogar lá. Jogo diante do Santos também, o time conseguiu se segurar, foi um jogo aqui de bastante trocação, de finalizações dos dois aqui, mas o gol acabou não saindo. Por outro lado, né, a gente tem aqui o Cruzeiro, praticamente invicto nos últimos jogos em casa, não perdeu 8 dos últimos 10, e eu estava no Rio de Janeiro no último final de semana, quando o time venceu o Botafogo, e eu fiquei impressionado como o Cruzeiro preenche os espaços do campo, não é nem que o Botafogo não quis, o Cruzeiro não deixou o Botafogo jogar, muito bem coordenado defensivamente, sofrendo poucas chances e com muita velocidade nos seus jogadores. O Caio Jorge, cara, ele é muito rápido, eu fiquei impressionado com a qualidade do Cruzeiro e eu acho o Cruzeiro favorito nessa eliminatória. É um jogo difícil para o Cruzeiro, tá? Jogar contra o CRB lá não é fácil, mas o Cruzeiro aí que teve um tempinho com alguns desgastes por conta de virose, desfalques, né? Vai hoje ter os seus principais jogadores à disposição, tirando o Fagner, Janderson e João Marcelo que estão lesionados. Mas no Fagner vai o William, que é um bom jogador, ano passado fez uma partida muito boa, e à frente tem Christian, Wanderson e Caio Jorge. Os jogadores são todos muito bons, além do Matheus Pereira Municiano, então assim, para mim foi um percalço o Cruzeiro não ter vencido no confronto de ida, e acho muito difícil o Cruzeiro não sair daqui com a classificação. 1,74 eu acho um pouquinho baixo, mas o menos 0,25 do Cruzeiro ao vivo aqui, handicap asiático, né? Empate reembolsa metade, vitória ganha tudo e derrota perde tudo. Cruzeiro menos 0,25 a 1,80 no live é o mais interessante na minha visão. E nesse jogo aqui eu não gostei nada do mercado de finalizações, mas se tiver alguma coisa você vai encontrar lá no meu grupo gratuito. Beleza, pessoal? Esses são os meus palpites para esta rodada da Copa do Brasil e no momento que você está vendo esse vídeo, está aí aparecendo para você na tela o nosso super bilhete do dia com a nossa tentativa de buscar uma cotação alta. A gente acertou algumas, mas já estamos precisando de voltar a acertar de novo, né, galera? Vamos que vamos aí, que seja um excelente dia para todos nós. Lembrando sempre, gestão de banca, paciência e foco nos seus resultados e nas suas análises. A gente se vê no próximo vídeo, boas bets e um forte abraço.